Fala meu povo, tudo em paz? No vídeo de hoje eu vou apresentar um efeito muito legal aqui no After Effects. Provavelmente alguns de vocês não conhecem esse efeito, mas no dia a dia ele pode fazer a gente economizar muito tempo. Hoje eu vou apresentar o efeito CC Composite. Ele serve tanto para imagens, para textos, shapes, vídeos, enfim, para tudo. Ele simplesmente mantém todos os efeitos e cria uma cópia original da sua camada sem precisar fazer nenhum tipo de duplicação. Então bora lá. Eu criei aqui uma composição em Full HD de 1920 por 1080 e eu vou criar aqui um texto. Text Animation. E aqui eu vou colocar alguns efeitos nele. Primeiramente, eu vou colocar o meu efeito de onda, só exemplificando. Vou colocar o meu efeito de onda, Heavy Warp, ele fica assim com a onda. Vou colocar também o efeito de fio para mudar a cor, já já vocês vão entender. Vou colocar aqui um azul e também vou colocar o efeito de glow. Aumentei aqui um pouquinho o radius e agora eu posso minimizar aqui todos esses efeitos. E agora a mágica. Vou procurar aqui pelo efeito. Lembrem, a cor original do nosso texto é vermelha. E agora eu vou procurar aqui pelo efeito de CC Composite. Vou desmarcar aqui essa caixinha de RGB Only e percebam que aqui na mesma camada, não precisei criar outra camada, porque geralmente como a gente faz? A gente duplica a camada, na camada de cima a gente mantém só o texto e na camada de baixo a gente mantém o texto com os efeitos. Só que aqui não, com esse efeito a gente não precisa fazer isso. Lembrando, sempre deixar o CC Composite aqui como o último efeito da nossa lista. Se a gente colocar aqui em cima do Glow, o Glow ele vai estar também no nosso texto original. Colocar em cima do fio, pronto, ele vai colorir tudo. Então é importante a gente colocar sempre no final. Em cima vai ficar a camada original e embaixo o nosso efeito. Dudu, eu quero mover aqui esse texto de trás. Tem como? Tem sim. Se a gente mover aqui na camada de texto, ele vai mover os dois. Não é isso que eu quero. Puxar aqui o efeito de Transform, que aí vai trazer todos esses parâmetros que normalmente a gente tem aqui em todas as camadas. Vamos colocar aqui acima do CC Composite e agora a gente pode fazer a movimentação que a gente quiser. Pode colocar um pouco mais para baixo, pode colocar aqui um pouco para o lado e aí ó, já está a funcionar. A gente pode fazer algum tipo de transição, tá aqui com efeito de escala aqui do nosso texto. Tá gostando do conteúdo? Então já curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Então basicamente é isso que esse efeito ele faz. Ele cria efeitos na própria camada, fazendo com que o conteúdo original ele fique intacto, sem precisar fazer nenhuma duplicação. Aí aqui no efeito eu tenho algumas opções que eu consigo mexer aqui, tanto no modo como aqui. Behind, aqui eu consigo colocar o meu efeito para trás. Em front, eu deixo a minha camada original na frente e aqui eu tenho os modos que eu consigo sobrepor, enfim. E o que a gente pode fazer aqui é salvar como um preset de efeito, que eu vou deixar aqui no canal um card que eu tenho só como criar preset de efeitos. E aqui a gente consegue criar um preset para toda vez que a gente quiser usar essa predefinição aqui, a gente apenas importe e aí ele já funciona sem precisar mais mexer em nada. Então como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar aqui todos os efeitos que a gente criou, vou aqui em Animation e Save Animation Preset. Vou salvar aqui no lugar onde eu achar melhor o nosso efeito, vou colocar aqui CC Composite Wave. E uma pequena observação. Aqui nessa pasta vocês documentam Adobe After Effects 2025 ou enfim, o ano que for o seu After Effects e User Presets, ele só vai aparecer aqui em efeitos se você salvar dentro dessa pasta. Então salva aqui nessa pasta aqui que vai dar certo. Salvando nessa pasta, a nossa pré-definição ela já está salva. Agora para puxar ela, vou criar uma nova composição, Comp 2, vou criar outro texto. E agora eu vou puxar aqui a nossa predefinição que a gente acabou de criar. CC User Presets. E aqui ele já está, vou aplicar, pronto. Já está aplicado totalmente o efeito que a gente criou, a predefinição que a gente criou desse efeito aqui na nossa camada atual. Vou aplicar aqui também em uma camada de shape. E já está aplicado aqui o nosso efeito. E a gente consegue criar várias e várias predefinições. Bem legal esse efeito, né? É isso, meu povo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.